Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Caroline e nesse canal eu falo um pouco sobre moda, beleza? E também sobre autoestima. E no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou estar ensinando pra vocês aqui a fazer os cílios com efeito de cílios postiço ou alongamento, sabe? Porque muitas pessoas, gente, não só aqui da internet, mas muitas que eu conheço assim, pessoalmente, vêm me perguntar se eu faço alongamento de cílios ou se eu mesmo coloco os cílios postiços por causa desse efeito que eu faço. E eu sempre falo que não, que é só uns truquezinhos mesmo que eu uso. E de fato, gente, eu não coloco cílios postiços. Tipo assim, pra eu colocar cílios postiços tem que ser uma ocasião muito específica, alguma festa, assim, bem festa mesmo, e olha lá, porque do contrário eu só faço esses truques mesmo. Porque assim, gente, eu já coloquei muito cílios postiços, sério, eu vivia de cílios. Se vocês repararem até aqui no início do meu canal, eu sempre tava ali com um cilhão, porque eu gostava muito desse olhar mais impactante, sabe? Ainda gosto. Porém, por tanto usar cílios postiços, meu cílio começou a cair. Então eu fiquei com cílios muito pequenininho. E daí eu tive que parar, né? Porque senão eu ia ficar careca de cílios. E aí eu tive que usar alguns truquezinhos pra ter esse efeito mais alongador, ter esse impacto que eu gosto no olhar. E aí foi aí que eu aprendi essas diquinhas, né? E aí resolvi passar pra vocês hoje, que gosta também de cílios longos, mas não quer colocar nem cílios postiços ou nem mesmo fazer alongamento de cílios. Então eu acredito que essas diquinhas que eu uso pode dar certo pra você que gosta também. E é esse o vídeo de hoje, sem mais enrolação, e bora pro vídeo. Então, gente, como vocês podem reparar aí, eu já fiz a minha pele, então ela já tá meio que preparada. Passei meio que preparada mesmo, porque eu realmente não fiz ela por completo, não. Fiz aqui um pouco da pele, fiz minhas sobrancelhas e aí vou deixar pra fazer com vocês mesmo só o olho, porque é o destaque de hoje, né? E aí, gente, o que que acontece? Eu vou estar fazendo um olho, as diquinhas que eu sempre uso pra dar esse efeito mais alongador, e o outro eu vou fazer como se fosse normal, como eu fazia antigamente, simplesmente passando ali o rímel e só. A primeira coisa que eu gosto de fazer é vir com um corretivo e anular aqui a cor da minha pálpebra, principalmente porque eu tenho muita olheira, tá, gente? Então isso aqui me ajuda também a ficar com essa área aqui mais limpa e assim destacar mais o olhar. E o corretivo que eu tô usando é esse aqui da Visela, é o da linha Satin, tá? A cor que eu tô usando é a 09. Vou vir com a esponjinha e vou dar batidinhas assim na minha pálpebra. E depois que eu passo o corretivo assim na pálpebra, gente, eu já venho com uma sombra, tá? Se for uma maquiagem um pouco mais elaborada, eu vou caprichar um pouco mais. Se não, se for a minha do dia a dia mesmo, eu só venho passando uma corzinha na pálpebra inteira. E no caso, eu vou estar passando essa aqui, que é uma cor mais laranjinha, tá? Pegando bem pouquinho mesmo, batendo só pra dar um fundinho, sabe, gente? E também pra poder selar esse corretivo que a gente passou. Se você não quiser fazer esse processo, você pode vir com pó na tonalidade da sua pele, só pra realmente selar o corretivo e não ficar melecando aqui em cima, né? Mas enfim, agora o que é que eu vou fazer, gente, que é um processo que já é uma dica pra quem quer ter esses cílios mais, com esse efeito mais alongador. É assim, não simplesmente vir com a máscara de cílios e passar aqui agora, que eu sei que muitas meninas fazem isso também. Então não é um indicado pra você que quer ter esse efeito mais alongador, não simplesmente vir com a máscara. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer e vejo que dá muita diferença é escurecer a raiz. Você pode fazer isso com delineado, tá? Porém, o delineado tem que ser bem mais fininho. Se você fizer um delineado muito grossão, os seus cílios não vai aparecer. Então você tem que ter esse cuidado também. Caso você não for fazer delineado, você pode vir com um lápis mesmo ou uma sombra marrom e passar aqui rente os seus cílios, porque isso vai dar um efeito de cílios mais volumosos, sabe? Consequentemente, ele tendo mais volume, vai trazer mais aquele impacto para o seu olhar, diferente de você vir só com a máscara de cílios. Mas eu vou mostrar a comparação de um e de outro para vocês. Então eu vou vir com o meu lapisinho aqui marrom. Esse aqui, gente, é o da Ruby Rose, tá? Na cor C2 escuro, que eu uso pra minha sobrancelha. Mas com esse lápis, gente, eu uso na sobrancelha, no olho, na boca. Uso onde precisar, porque ele tem essa cor mais marronzinha, né? Então eu gosto bastante. Então eu venho aqui, olha, estico a minha pálpebra e passo o lápis rente aos meus cílios, tá? Aí o que que eu vou fazer? Vou vir com um pincelzinho assim, um pouco mais achatadinho, e vou esfumar esse lápis que eu passei aqui também rente aos meus cílios. Eu não subo com esse esfumado, não. Eu só esfumo no mesmo lugar que eu passei, tá? Só pra suavizar. Prontinho, tá vendo? Simplesmente isso que eu faço, gente. E não vou fazer no outro olho pra vocês verem a diferença. Mas olha a diferença de um olho pra outro. Quando você faz esse esfumadinho, dá um efeito bem mais cheio do que o que não faz. E a segunda dica que eu tenho pra passar pra vocês, gente, é o Curvex. Sempre uso o Curvex. Aí você pode falar:
Ai, Carol, não preciso de usar Curvex porque meu cílio já é muito enrolado. Precisa sim, sabe por quê? Porque eu tenho cílios muito enrolados também, gente. Eu vou tentar dar um zoom aí pra vocês verem, mas meus cílios é muito enrolado. E se eu venho com a máscara de cílios, meus cílios falta fazer cacho, de tão curvado que ele fica, tá? Então aqui, o que que acontece? Se eu não uso o Curvex, na hora de passar a máscara, meus cílios ficam mais enroladinho ainda. Aí você pode falar, Carol, mas então não faz sentido. Se você já tem os cílios enrolados, pra que você vai usar o Curvex? E eu vou usar o Curvex pra desencurvar os meus cílios, gente. Sim, foi a única gambiarra que eu fiz que me salvou, tanto pra conseguir colocar cílios postiços, quanto pra ter esse efeito de cílios postiços, sabe? Porque meus cílios enrolam muito, então eu preciso desencurvar ele. Então, o natural é usar ele assim, né? O Curvex assim. Então, pra quem tem cílios curvados, o que eu indico você fazer? Virar de cabeça pra baixo, colocar os cílios e apertar. Aí tem outra coisa também, gente. Pra quem já tem os cílios retos, não tem os cílios curvados, também indico você usar o Curvex pra curvar, tá? Lembrando, se você tem os cílios retos, usa o Curvex pra você curvar, porque isso vai te trazer esse efeito mais alongador, tá? Agora, pra quem já tem os cílios muito curvados, usa o Curvex pra desencurvar. Gente, eu acho que essa é a minha principal dica pra você ter esse efeito de cílios postiços, sabe? Porque pra quem tem os cílios muito retinho, às vezes acha que tem um cílio pequeno, mas nem é, porque como ele é pra frente, você só vê um pedacinho de cílios. Então, se você curva, você já vai ver o jeito que ele vai alongar, entendeu? E pra quem tem os cílios curvadinhos também, às vezes pensa, ah, não adianta nada, porque meus cílios é grandes, mas ele é curvado, então não representa. Era assim que eu pensava também, até eu fazer essa gambiarra de virar o Curvex e usar ele curvado. Então, o que que acontece, gente? Vou vir aqui com o Curvex, porque eu tenho o cílio muito curvado, então eu vou virar ele de cabeça pra baixo, colocar os meus cílios dentro do Curvex, apertar, até eu ter uma desencurvatura que me agrade. E aí eu não ligo dele ficar bem retão, não, gente, porque na hora de eu passar a máscara, ele sempre meio que vai voltando à curvatura natural dele. Então eu deixo ele bem esticadinho mesmo, ó. Acredito que vai dar pra vocês verem a diferença. Desencurvado com o Curvex e meus cílios natural. Tá vendo a diferença? E é reto mesmo que eu quero que ele fique. Então beleza, gente, usei aqui o Curvex e já vou vir com a máscara, que é onde vai vir minha terceira dica pra vocês, gente, que é usar uma máscara que ela esteja um pouco mais seca e que o aplicador dela seja mais gordinho, sabe? É o gordinho, o aplicador mais gordinho é o que mais funciona pra mim. E a que eu amava muito, gente, usava muito antes, era da Maybelline. Porém, a Maybelline, eu achava muito cara a máscara de cílio, era quase 50 reais na época que eu comprava. Hoje em dia eu não sei porque eu não compro mais. Eu amava porque o aplicador dela era muito bom e ela dava um efeito muito de cílios muito alongados mesmo pra mim. Até eu encontrar essa aqui da Bella Femme, gente. Então, eu uso só essa hoje em dia. E eu pago 8 reais, dependendo do lugar que eu compro, né? Geralmente eu compro na Shopee. Pago 8 reais, pago 10, que é essa da Bella Femme Expert 4D. Gente, essa máscara aqui é a minha preferida, tá? E o aplicador dela, olha, é bem gordinho. Tá vendo? Porém, ela não tem esses pelinhos que tem aqui dessa não, sabe? Porque essa aqui é só um pincel mesmo, mas tem máscara que tem realmente esse aplicador, que é tipo cheio de pelinhos assim, eu não acho que ela pega os cílios bem. Então ela tem que ter tipo esses dentinhos que vocês estão vendo e o aplicador ser mais gordão assim. E eu gosto desse aplicador maior. Porém, eu tenho essa aqui também, que eu comprei pra testar, que é a da Ruby Rose Trópico, que aqui fala que define e alonga. Porém, ela tem esse aplicador muito pequenininho, tá vendo? Mas que tem aquela mesma característica, os dentinhos. Mas é bem pequenininho o aplicador e o bom dela é que ela pega os cantinhos. Mas por que eu peguei essa aqui pra mostrar pra vocês? Porque a outra dica, além de o aplicador ser mais gordinho e ter esses dentinhos, é você usar uma máscara que esteja um pouco mais seca. E essa minha aqui tá bem sequinha porque ela já acabou, pode-se dizer. E essa aqui da Ruby Rose que eu comprei, ela é nova, que eu comprei justamente pra testar. Então, o que que acontece? Ela tá bem novinha. E a máscara de cílios, quando ela tá bem novinha, ela não te traz esse efeito de cílios cheios, sabe? De cílios mais alongados. Porque quando ela tá nova, o material ainda tá fininho, passa, não faz tanta diferença. Como ela já tá ficando mais sequinha, mais velhinha, o produto já tá mais grossinho, acaba engrossando também os pelos dos fios. Só que aí você fala, ah, Carol, então o que que eu faço? Eu vou deixar a máscara aberta, eu vou ficar sacudindo, que tem muitas pessoas que ficam fazendo isso aqui com a máscara, pra ela poder entrar ar e endurecer. Não indico, porque senão você vai perder sua máscara muito mais rápido. Então eu indico que você faça.
compra a sua nova antes da outra acabar completamente, tá? Porque aí você vai revezando uma com outra, que é o que eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Mas antes de mostrar, gente, eu só vou finalizar minha pele, porque os cílios é a última coisa que eu faço, né? Então eu vou finalizar minha pele e aí eu já volto com vocês pra mostrar o resultado. Prontinho, gente, finalizei minha pele, mas eu deixei pra finalizar com vocês alguns acabamentos que eu faço, que é também no olho, né? Então o que é que eu pego? Pego o lápis aqui que eu já tinha usado, venho e passo nesse cantinho interno aqui, porque se vocês repararem no início, eu só pego da metade do olho pra lá, porque eu ainda não tinha passado o corretivo, não tinha finalizado, né? Então quando eu finalizo, eu dou esse acabamento aqui no olho. Venho com um pincelzinho bem fininho assim, tá vendo? De precisão mesmo. Pego aqui, passo na pontinha do lápis e faço essa... Como é que chama? Esse Vzinho do olho aqui. Não vou fazer no outro também, porque eu acho que assim dá esse efeito de cílios bem agateado mesmo. Desse outro jeito, os cílios ficam normal. Então, eu só vou fazer nesse olho com as dicas que eu sinto que dá esse efeito mais alongador, né, nos meus cílios. Agora eu volto com aquela mesma paletinha. Pego um pincel assim, mais pequenininho também. Ele é mais de precisão, tá vendo? Pego aquela mesma sombra que eu passei lá no início, tiro o excesso e passa aqui debaixo do olho. E isso, gente, é só pra arrematar mesmo, fazer um acabamento, tá? Aí eu faço no outro também, porque eu costumo fazer isso nos dois olhos. Prontinho, depois que eu dou esse acabamento, aí sim eu vou vir com aquela dica que eu já tinha explicado pra vocês antes, né? Que é vir com a máscara. Então eu vou vir com essa primeira aqui, que ela tá mais nova e ela não traz esse efeito tão alongador assim. E vou passar normal, que é pegando aqui de baixo para cima. Aí eu venho e dou essas batidinhas assim. Tá vendo? O bom dela é que ela pega todo o cantinho do olho, sabe? Porque o aplicador dela é bem pequenininho. E isso foi uma coisa que eu gostei, gente. Então, já dando meio que uma resenha dessa máscara da Ruby Rose Trópico, é que ela pega bastante todos os cantinhos. Olha a diferença que já dá de um olho para o outro, gente. Olha isso. Meu cílio está esticado. Agora, com a mesma máscara, vou vir aqui pegar a mesma quantidade, né? E passar, tirar um pouco do excesso e passar do mesmo jeito no outro olho. Ó. Só que esses cílios continuam com a minha curvatura normal. Que já dá uma enorme diferença, né? Cílios mais reto, meus cílios naturais curvados. Com a mesma máscara, tá? Trópico. Olha a diferença. Gente, olha esses cílios aqui. Olha que coisa, olha que diferença. Ai, gente, tomara que esteja dando pra pegar direitinho na câmera. Aí, o que que acontece? Eu venho com a segunda máscara, porque é a outra dica que eu dei pra vocês, né? Se você está com uma máscara nova, ela não vai dar efeito tão cheio, tão alongado assim, porque ela tá nova. Então, é bom vir com a máscara um pouco mais velhinha. Aí, eu vou vir com essa máscara minha um pouco mais velhinha e já vou falar pra vocês a minha quarta e última dica, que é a forma de passar a segunda camada de rímel nos seus cílios. A forma que você passa também faz muita diferença, gente. Que é, por exemplo, pra eu que tenho os cílios muito curvados, e pra quem tiver os cílios bem curvadinhos também, o que que eu indico? Vim com essa máscara um pouco mais sequinha, ou se sua máscara já estiver seca, não precisa de usar duas não, tá? Mas aí você vem com essa máscara de dentro pra baixo, você vai passando meio que esticando os seus cílios. Eu só não vou fazer isso agora, porque eu espero secar um pouquinho, tá? Então deixa secar isso aqui primeiro, e depois você vai vir com a segunda camada, porque senão não vai fazer diferença. Agora, pras meninas que têm os cílios esticados, você vai vir com a mesma máscara, né, um pouco mais seca, pegar de dentro e ir fazendo a curvatura dos cílios, tá? Então você vai pegar assim, olha, e fazer pra cima, tipo, curvando mais ainda os seus cílios, tá? Enquanto o meu cílio seca mais, gente, eu vou vir passando uma camadinha nos cílios de baixo, que eu acho que é um efeito que fica muito lindo também, chama muito atenção. Prontinho, gente, meu cílio já deu uma secada boa aqui. Então, eu vou vir com aquela última dica, né, com a quarta e última dica, inteirando com a terceira, que é usando uma máscara um pouco mais seca. É você pegar aqui, olha, pra quem tem cílios curvados, é pegar aqui de dentro pra baixo, tá vendo? Você vai fazer esticando os seus cílios, passando essa segunda camada. Prontinho, gente, passei a segunda camada aqui com a máscara um pouco mais seca. Só que se vocês repararem, olha, começou a juntar. Por quê? Porque essa máscara aqui já tava grossinha o suficiente pra eu vir com uma segunda camada com ela mesmo. E eu ainda usei outra um pouquinho mais seca. Mas não tem problema não, é só pra vocês entenderem que se sua máscara estiver muito líquida, muito novinha, você vai precisar de usar outra mais durinha. A minha já tava numa consistência boa que dava pra passar com duas camadas com ela. Mas enfim, mesmo assim, olha o efeito que dá.
Aí o que eu vou fazer? Vou vir do mesmo jeito, né, com a outra, e passaria uma segunda camada do mesmo jeito, que é o que muitas pessoas costumam fazer. Vim da mesma forma, passar aqui mais uma segunda camada, sem ter nenhum tipo de estratégia, né? Aí ela vai querer uns cílios grandes, mas sem usar essas dicas. A única coisa que ela vai conseguir ter, talvez vai ser um pouco mais de volume, né? Como vocês estão vendo aqui, olha, eu fazendo assim, tô conseguindo um pouco mais de volume. Mas comprimento mesmo eu não consigo. Por quê? Porque a pessoa não tá usando essa outra dica, colocando o aplicador dentro do cílio, na parte de dentro, e empurrando pra baixo, se o seu cílios for curvado. E se os cílios for retos, pegando aqui e curvando ele pra cima. Então a pessoa só vem com uma segunda camada e passa assim normal. E isso não vai te trazer o efeito de cílios longo. Pode trazer volume, igual vocês podem ver que deu um pouco mais de volume, mas o efeito alongador não deu. Então é essa a dica, gente. Olha a diferença de um olho para outro. Aí você pode fazer mais camada, depende da textura que vai estar a sua máscara também. Porque se eu vim passando mais uma camada, aí os cílios vai começar a fazer aquela, como dizem, pata de aranha. Ficar tudo grudado e aí sim não vai ficar bonito, porque os cílios todo grudado também não é legal. Então o que eu indico mesmo para as pessoas é 2 camadas no máximo, fazendo daquela forma que eu ensinei, né? Primeiro de baixo para cima, depois de dentro para fora. Porque eu acho que é o suficiente, 2 camadas. Tem gente que gosta de passar mais, mas aí vai depender da consistência também que tá, porque senão seus cílios começam a embolar e não fica legal. Então vocês conseguem ver, gente, a diferença de um olho para outro? Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado dessas 4 diquinhas que eu trouxe pra vocês, né, de como deixar os cílios com efeito de cílios postiços. E assim, gente, eu espero que tenha dado pra vocês verem bem aí na câmera, porque eu não consigo saber se ficou bem visível ou não, porque eu gravo no celular e aí eu só vejo depois que eu realmente acabo, né? Aí eu vou ver o resultado. Mas assim, eu espero que tenha ficado na câmera como fica pessoalmente, porque realmente, pelo menos pessoalmente, gente, a diferença de um olho com as dicas que eu uso com o outro é assim, gritante, te parece até 2 olhos ou 2 cílios diferentes, como se esse cílios fosse enorme e se esse aqui fosse pequenininho, quando na verdade é só usando essas diquinhas aí que eu passei pra vocês e que eu espero que vocês tenham gostado, porque de fato me salvou. Quando eu só ficava usando cílios postiços e meu cílio caiu assim, ficou pequenininho, eu tive que criar esses artifícios aí. E deu tudo certo e uso até hoje, e é muito raro hoje em dia eu usar cílios postiços. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que aproveitem bastante, porque realmente faz muita diferença. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tiver gostado, deixa o seu gostei pra mim, porque é muito importante. Também deixa aqui nos comentários se você já usou ou se usa alguma dessas dicas que eu passei pra vocês. Tem mais alguma? Deixa aqui também, porque com certeza vai agregar bastante. Mas é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.